Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre tênis e sobre o ATP 500 de Pequim e Tóquio, né? Comentar sobre os jogos que aconteceram tanto para encerrar as oitavas de final de Pequim, os jogos de quartas de final de Tóquio. Ao que tudo indica, Tóquio encerra terça-feira, vamos ter a final por lá, já que as semifinais já são amanhã. E Pequim termina quarta-feira, que quarta-feira, se não me falha a memória, já começa o Masters 1000 de Xangai, mas detalhe, Masters 1000 de Xangai na primeira rodada, né, que é quinta e quarta-feira normalmente, é só os jogadores não cabeças de chave, então normalmente não são os atletas que estão decidindo esses torneios, né? Mas vamos ver o que acontece aqui, né? O foco nosso primeiro para esses ATP 500. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu hype. E a gente vai falar aqui primeiro sobre o torneio de Pequim, porque esse tem mais coisa por acontecer. Primeira vitória até relativamente fácil e tranquila do Leonard Thiem contra o Flávio Cobolli. 6-3, 6-2. O Thiem está aproveitando uma grande oportunidade, né? E olha assim, o Cobolli até teve seus momentos no jogo, mas fato é que o Leonard Thiem conseguiu quebrar o saque do Cobolli várias vezes, né? Tipo, não foi um grande jogo de nível de saque por nenhum dos dois atletas, nenhum dos dois é conhecido por serem grandes sacadores. 48% dos pontos com o primeiro saque para o Cobolli, 42% com o segundo, 67% para o Thiem no primeiro, não é uma porcentagem alta, e 52% com o segundo. O Cobolli foi quebrado 5 vezes em 9 chances que o Thiem teve, e ele quebrou 2 vezes o Thiem nas 5 oportunidades que teve na partida, com isso um 6-3, 6-2, né? Então assim, o segundo set, inclusive, um monólogo por parte do Leonard Thiem. Esse tenista americano, eu acho que ele tá a um saque de já estar pronto para ir para um top 20, sério. Não acho que falte muito no fundo de quadra, ele se defende, se movimenta super bem, né? E eu acho que ele me lembra, de certa maneira, eu acho ele mais talentoso, mas ele lembra muito o Alex de Minaur de 2022, 2023, né? Porque ele já era top 20, inclusive, mas é aquele negócio, defendia pra caramba, corria de um lado para outro da quadra. Eu acho o time mais técnico e eu acho o de Minaur mais rápido, né? Mas a verdade é que eles tinham os mesmos problemas, né? Não eram caras que tinham uma facilidade grande para definir pontos e tinham um saque muito vulnerável. O de Minaur, ele deu uma redução bem grande nos problemas e hoje é um top 10. Mas a questão é, o Leonard Thiem vai conseguir resolver esses problemas? Porque eu acho que o saque dele é um problema, só que nesse jogo ele pôde contornar e, obviamente, fazer valer a qualidade dele no fundo de quadra. A solidez dele prevaleceu sobre a agressividade do Cobolli. A gente teve a vitória do Lorenzo Musetti contra o Adriano Manarino, 6-3, 6-3. Esse italiano, quando tá jogando bem, tá jogando muito bem. Então, assim, ótima semana para Musetti e de Minaur. Vão se afastando de Algir Aliassime na corrida para Turim. Se o Djokovic decidir jogar, a gente está tendo 8 tenistas até agora bem definidos. Tudo pode mudar, porque a gente tem 1.000 pontos em Xangai, 250 pontos lá em Bruxelas, tem alguns torneios ali de 250 que podem mudar bastante a corrida para Turim, dependendo do que acontece nos torneios maiores, mas são 2 Masters 1000 faltando, e depois só vai ter mais 2 ATPs 500 que acontecem simultaneamente, né, que é Viena e Basel. Então, assim, tá acabando as chances, né? E lembrando, ir até as quartas de final de Masters 1000, que é um baita resultado, dá 200 pontos. Então, assim, a vantagem do Musetti e do de Minaur está indo para quase 600 pontos em relação ao Algir Aliassime. Se eles avançam de fase de novo, olha, esses caras estão ficando cada vez mais dentro. E, assim, eles, por exemplo, vão enfrentar o Musetti e o Thiem, se não me falha a memória, e o de Minaur e o Mensik. Dá para passar, né? Que eles estão enfrentando ainda o bicho-papão do torneio, né? Mas, de qualquer maneira, a gente também teve lá o Davidovich Fokina enfrentando o Medvedev e o russo tendo possivelmente uma de suas melhores atuações do ano. Por mais que ainda tenha 5 duplas faltas, etc., ele conseguiu uma boa vitória, né? O grande problema para o Medvedev, quebrado 3 vezes em 3 breakpoints. É o segundo jogo seguido que o Medvedev tem breakpoints contra e não salva nenhum. Por outro lado, 9 breakpoints que ele conseguiu produzir, ele aproveitou 6. Não à toa uma vitória por um duplo 6-3. O Fokina ganhou 56% dos pontos com o primeiro saque, uma porcentagem muito baixa, e 31% com o segundo, né? E o Medvedev devolvendo bem demais, né? Tá melhor, talvez. Pode até parecer exagerado, mas para mim tá sendo a melhor semana de devolução do Dani o ano todo. Assim, talvez desde rally, que é rally na grama, né? Aí fica mais complicado, né? Tipo, devolvendo na grama, mas lá ele devolveu muito bem.
Então, assim, legal ver o Medvedev pelo menos trazer um aspecto do jogo dele para o melhor nível nessa semana. E amanhã é ele e Zverev, né? Um jogaço a gente tem garantido, né? E a gente teve o Zverev vencendo o Cluj precisou sair quebra atrás no terceiro set. Não é a melhor atuação do Zverev, 2 horas e 38 para superar o francês. A variação que o francês trouxe machucou bastante o Zverev. O Zverev teve apenas 63% dos pontos com o primeiro saque, 50% com o segundo. Olha, se ele quiser vencer o Danil, ele vai ter que sacar muito bem, porque nesse nível de saque aqui, ele não vai, assim, incomodar o que é necessário o tenista da Rússia, né? Então, eu acho assim, o Zverev não teve uma grande atuação de saque hoje, tudo bem que o Mute devolve bem, mas ainda assim o Medvedev devolve melhor ainda. Então, o jogo do Zverev hoje, longe de ser a melhor apresentação dele, né? Agora, uma coisa que eu tô um pouco curioso, tá agendado aqui, pelo menos o que tá dizendo no SofaScore, para meia-noite o jogo do Medvedev e do Zverev, né? Tipo, o jogo do Zverev acabou de terminar, e ele literalmente vai ser o primeiro jogo. Tipo, pra mim é sacanagem se foi esse o caso, né? E, assim, o que tá sendo agendado aqui é Medvedev, Zverev meia-noite, aí 2 da manhã Deminaur e Menzik, aí Yannick Sinner e Marojan, Leonard Thiem e Lorenzo Musetti. E, então, assim, essas são as quartas de final. Lembrando, o vencedor de Daniil Medvedev e Zverev enfrenta Leonard Thiem e Musetti. O que pra mim é mais errado ainda. Então, assim, esse jogo deve ser 9h40. Não faz sentido esse jogo ser meia-noite, porque, assim, se eles vão enfrentar o vencedor de Thiem e Musetti, os jogos vão estar separados por 8 horas, um jogo tem que ser na sequência do outro. Não tá fazendo o menor sentido isso aqui. Tomara que seja um erro, porque sabe, pra mim seria uma covardia colocar o Zverev ao meia-noite, sendo que ele acabou de terminar o jogo dele. Então, tipo assim, ele demora 3 horas para dormir e depois tem que, vale lembrar, né, crescer de novo, tem que recuperar, descansar. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, gente, a gente vai aqui para o torneio de Tóquio. Em Tóquio, a gente teve a vitória do Taylor Fritz contra o Sebastian Korda. Um jogo difícil, se a gente para pensar aqui o quão bem jogou o Korda. É um tenista muito habilidoso. Eu já falei aqui algumas vezes a facilidade do Sebastian Korda de jogar tênis, né? Porque ele tem, eu não sei a palavra correta para português, vocês me falem, né? Um ball striking muito limpo, bonito, fluido, né? Tipo assim, a maneira que ele faz o golpe na bola, até uma boa comparação com o Fritz, porque o Fritz é um excelente jogador de linha de base, né? E assim, o Korda, parece que ele tem muito pouco esforço para fazer os golpes dele no fundo de quadra, né? A bola do Fritz não parece sair, ela é rápida, ela tem peso, etc. Não tô aqui falando nada de errado do Fritz em termos de resultados, né? Mas, por exemplo, o Medvedev, você vê ele jogando, né? Tipo, a mecânica dele é toda esquisitona, né? É muito estranho ver ele jogando tênis, mas o Korda é muito bonito ver ele jogando, a facilidade que ele tem para fazer os golpes é impressionante mesmo, né? Mas, né, não adianta ter esse talento todo e jogar mal pontos decisivos, né? E o Sebastian Korda, assim, olha um comparativo do jogo. Ele produziu 7 breakpoints, só aproveitou 1 contra o Taylor Fritz. Em 5 breakpoints do Fritz, ele só salvou 2. Então o Fritz quebrou ele 3 vezes. Isso decide jogo, né? E olha, detalhe pro Korda, 87% dos pontos com o primeiro saque. O quão bem ele sacou no jogo, mas cai para 41 no segundo saque. E aí o Fritz, por exemplo, 78% de primeiro saque, né? Uma porcentagem baixa, e 48% com o segundo, né? Então, ele teve uma porcentagem de segundo saque maior, né, de pontos. Então, o Fritz foi melhor nesse quesito e com certeza nos pontos mais decisivos da partida. Então, 2-1 para o Fritz, jogo duro, mas ele consegue avançar. O Jason Brooksby ganhou do Holger Rune por um duplo 6-3. Olha, o Holger Rune a gente sabe que é um tenista habilidoso, etc. Mas um detalhe aqui do jogo dele, pontos de segundo saque, 4 de 19, 21%. Foi quebrado 4 vezes na partida, salvou 3 de 7 breakpoints, enquanto o Brooksby foi quebrado apenas uma vez, né? Em 5 breakpoints o Brooksby salvou 4, né? E nos pontos decisivos, uma disparidade gigante, e o Rune cometendo erros, vacilando muito e perdeu os últimos 5 games para ser derrotado ali no jogo em um duplo 6-3. Ele já tinha perdido os últimos 4 games do primeiro set, aí perdeu os últimos 5 do segundo. Na hora que mais precisou, o nível do Rune caiu muito, né? Então, é um tenista que vira eterna promessa. Já ganhou o Masters 1000, eu sei, mas podia estar fazendo muito mais. Esse ano do Rune é inócuo, né? Você não lembra de nada de muito especial
tirando Barcelona e talvez Indian Wells, né? Ele fez uma final de Masters 1000 e o título em cima do Alcaraz em Barcelona, onde lá ele jogou super bem. A gente pensa que lá vai ser a virada de chave do Rooney, mas depois de Barcelona, o que ele fez de memorável? Eu não lembro de nada, sinceramente. Casper Ruud venceu até com enorme tranquilidade o Alexander Vukic, 2-0, 6-3, 6-2, 80% dos pontos com o primeiro saque, 75% com o segundo, 9 aces, nenhuma dupla falta. Detalhe, 83% de primeiro saque em quadra, 40 de 48. Olha, isso é uma atuação perfeita quase do Ruud, né? Só não é perfeita porque o Vukic produziu 2 breakpoints, mas ele ainda assim salvou, né? Mas ainda assim, uma atuação magnífica do Ruud. É o melhor nível que ele joga em quadradura em muito tempo, talvez desde o US Open de 2022. Será que ele fará frente a Carlos Alcaraz, né? Porque esse daí, por outro lado, né, tava um cidadão ali, tipo, tava um robô, né? Eu até brinquei com papaléguas, né, porque tava chegando em tudo. O Alcaraz ganhou 83% dos pontos com o primeiro saque, 80% com o segundo. Ele não teve chance de quebra contra, produziu 7 breakpoints, aproveitou 3. E o Nakashima, por exemplo, só teve 28% dos pontos com o segundo saque. Então, é surreal o que o Alcaraz consegue fazer quando está com um tempo de bola tão afiado quanto ele estava. Vitória de 6-2, 6-4. Nakashima resistiu bravamente, mas não tinha muito que ele pudesse fazer, né? E o que temos para amanhã? Janson Brooksby enfrenta Taylor Fritz, 4 horas da manhã. Que horário, hein? Que horário! Ai, meu Deus, eu odeio o fuso horário de Tóquio, né? Eu não posso nem falar que, tipo assim, o fuso horário europeu é privilegiado, porque eu não sei também como é que fica o horário, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Porque a sessão noturna para eles vira madrugada. Então, assim, todo país vai ter uma janela ali que não encaixa bem. Então, e o Casper Ruud e o Alcaraz vão se enfrentar às 6 da manhã, né? Só espero a correção de Medvedev e Zverev, porque eu acho que seria desleal eles jogarem na meia-noite. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.